O milionário fez do faxineiro um gerente, mas semanas depois algo o deixou paralisado. João ajustava o carrinho de limpeza enquanto percorria o luxuoso saguão do Grand Royal Hotel, em São Paulo. O brilho do mármore polido, as enormes janelas de vidro e os lustres de cristal contrastavam com sua rotina simples, mas ele se sentia orgulhoso de fazer parte daquele cenário. O valor do trabalho está em como você o faz, não no título que você tem, dizia sua mãe, e ele carregava essas palavras consigo a cada dia. Por trás de cada polimento ou tarefa, João sabia que sua dedicação fazia a diferença. Naquela manhã, o movimento estava intenso. Malas rodavam pelo saguão, executivos discutiam em voz baixa e o telefone da recepção não parava de tocar. Enquanto limpava os corrimões dos elevadores, um grito agudo ecoou pelo ambiente, interrompendo o ritmo frenético. João virou-se rapidamente e viu uma mulher desesperada, apontando para um elevador cujas portas estavam ligeiramente abertas. Sem pensar duas vezes, João se aproximou e percebeu o problema. Uma garotinha estava presa, o elevador parado entre dois andares. A criança chorava enquanto se agarrava às barras internas, e a mãe, em pânico, tentava pedir ajuda. João sentiu a adrenalina correr pelo corpo, mas manteve a calma. Senhora, por favor, respire. Eu vou ajudar, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. João pediu que todos ao redor se afastassem, pegou o manual do elevador e começou a ler rapidamente. Ele precisava agir antes que o medo tomasse conta, tanto da menina quanto dele mesmo. As portas precisavam ser abertas com cuidado, e o tempo era essencial. Quando finalmente localizou a alavanca de emergência, um segurança chegou para ajudar. Com os dois trabalhando juntos, o resgate parecia possível, mas João sabia que precisaria de coragem e precisão para tirar a menina em segurança. A história estava apenas começando, mas naquele instante, João sentiu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O silêncio que se instalou no lobby do hotel foi quebrado pelo choro abafado da menina presa no elevador. João, ainda com o manual em mãos, agiu com firmeza. Senhora, por favor, afaste-se um pouco e confie em mim, ele disse à mãe da criança, que soluçava sem conseguir falar. Com o segurança ao seu lado, ele explicou como iriam forçar a abertura da porta de forma controlada. Cada segundo parecia uma eternidade, mas João focava apenas no que precisava ser feito. Depois de um esforço conjunto, as portas começaram a ceder, revelando a menina, agarrada ao corrimão interno. Você está segura agora. Só confie em mim, disse João, estendendo a mão. A garotinha hesitou, mas, ao perceber a segurança em sua voz, deixou que ele a puxasse. Assim que foi retirada, a criança correu para os braços da mãe, que a envolveu em um abraço apertado. O lobby, que antes era um cenário de tensão, explodiu em aplausos de alívio. João, ofegante, ajeitou o uniforme e voltou para seu carrinho de limpeza, tentando se misturar novamente à rotina. Enquanto João se preparava para retomar suas tarefas, notou um homem elegante vindo em sua direção. Era Antônio, dono do hotel, que havia acabado de presenciar toda a cena. Você salvou minha filha, ele disse, com um tom de gratidão que não escondia a emoção. João balançou a cabeça, tentando minimizar o feito. Eu só fiz o que qualquer um faria, senhor. Antônio observou por um momento antes de apertar sua mão firmemente. Nem todos teriam feito isso. Quero falar com você amanhã no meu escritório. João assentiu, ainda sem entender completamente o que aquilo significava. Naquela noite, ao contar o que havia acontecido para sua irmã, viu orgulho em seu rosto, mas também sentiu um certo receio. Você merece ser reconhecido, João, mas tome cuidado com expectativas. Nem sempre as coisas saem como esperamos, ela disse. Ele sabia que era um conselho sensato, mas algo dentro dele dizia que aquela conversa no dia seguinte traria algo importante. Na manhã seguinte, João entrou no escritório de Antônio, um ambiente muito diferente do que ele estava acostumado. A sala exalava sofisticação, com móveis de madeira escura e janelas que ofereciam uma vista impressionante da cidade. Antônio estava sentado atrás de sua mesa, mas se levantou assim que João entrou. Sente-se, por favor, disse ele, gesticulando para a cadeira à frente.
João, ainda inseguro, obedeceu. Quero agradecer novamente pelo que você fez ontem. Não foi apenas uma atitude corajosa, foi algo que salvou a vida da minha filha, começou Antônio, com sinceridade. E por isso, acredito que você pode contribuir ainda mais para este hotel. João franziu a testa, sem entender exatamente onde ele queria chegar. Foi então que Antônio anunciou: a partir de hoje, quero que você seja o assistente de gerência. A notícia caiu como uma bomba para João, que não conseguiu esconder o choque. Senhor, eu sou só um faxineiro. Não sei nada sobre gerência, respondeu, tentando controlar o nervosismo. Antônio sorriu. Você sabe mais do que pensa. Tomou iniciativa, manteve a calma sob pressão e mostrou liderança. Isso não se aprende em uma escola. Nós vamos te preparar para o restante. Apesar do receio, João aceitou o desafio. Naquela tarde, recebeu o uniforme novo e foi apresentado à equipe de gestão. Nem todos estavam receptivos. Melissa, a gerente geral, foi especialmente fria. Espero que consiga lidar com a responsabilidade, disse ela, com um sorriso que não chegou aos olhos. João percebeu que o caminho não seria fácil, mas estava determinado a fazer valer a confiança que Antônio havia depositado nele. Os primeiros dias no novo cargo foram exaustivos. João precisou aprender rapidamente sobre reservas, escalas de trabalho e a interação com clientes exigentes. Apesar das dificuldades, sua atitude humilde conquistou aliados entre alguns colegas. Durante uma reunião, conseguiu solucionar um problema de logística que havia atrasado um evento importante. Essa pequena vitória deu a João o impulso que ele precisava para acreditar que estava no caminho certo. Mas Melissa continuava a observá-lo com desconfiança, esperando por um deslize. Você tem muito a provar, João, ela disse, de forma quase casual, mas com um tom que soava como um aviso. Ele sabia que precisaria ser 2 vezes mais cuidadoso e dedicado para enfrentar os desafios que estavam apenas começando. João logo percebeu que o cargo de assistente de gerência vinha com responsabilidades que ele jamais imaginara. Em uma manhã agitada, um grupo de hóspedes VIPs chegou inesperadamente, exigindo quartos que não estavam disponíveis. Melissa, sempre atenta a qualquer deslize, olhou para ele como se esperasse que ele falhasse. João, embora nervoso, manteve a calma. Com um sorriso discreto, pediu licença e fez algumas ligações rápidas para hotéis parceiros. Em menos de 15 minutos, ele conseguiu acomodações alternativas e ofereceu transporte gratuito para os hóspedes. Quando tudo se resolveu, Melissa o observou com uma expressão indecifrável. Foi um bom improviso, mas sorte não dura para sempre, disse ela antes de sair. João, porém, sabia que aquilo não tinha sido sorte. Era trabalho duro e a vontade de provar que merecia estar ali. Ele retornou ao seu posto com a sensação de que havia dado um pequeno passo para conquistar o respeito de seus colegas. Os dias seguintes trouxeram desafios ainda maiores. Durante uma inspeção de rotina, um problema no sistema de reservas foi descoberto, resultando em duplicidade de quartos para um evento importante. João sabia que o erro seria atribuído a ele, mesmo que fosse algo técnico e anterior à sua promoção. Decidido a resolver a situação, ele passou a madrugada reorganizando as reservas e realocando equipes para garantir que tudo ocorresse sem incidentes. Na manhã do evento, tudo saiu conforme o planejado, e Antônio fez questão de elogiar João em público. É disso que precisamos aqui. Soluções, não desculpas, disse ele, enquanto todos os presentes aplaudiam. Melissa, no entanto, manteve-se em silêncio, seu olhar fixo em João, deixando claro que a batalha pelo reconhecimento ainda estava longe de terminar. Apesar dos obstáculos, João começou a conquistar aliados. Brian, o chefe da recepção, tornou-se um amigo inesperado, sempre pronto a dar conselhos sobre como lidar com os hóspedes e a equipe. Você está indo bem, mas precisa ficar de olho em Melissa, alertou ele durante um café no intervalo. Ela não gosta de mudanças, e você representa exatamente isso. João agradeceu o aviso, mas sabia que não podia deixar as preocupações o distraírem. Ele decidiu focar em criar melhorias que impactassem positivamente o hotel.
Uma de suas ideias foi implementar um sistema digital para simplificar a comunicação entre os departamentos. Embora a ideia tenha sido recebida com ceticismo no início, sua eficácia logo ficou evidente. Com o sucesso do novo sistema, João começou a ganhar mais credibilidade. Contudo, as tensões com Melissa atingiram um novo nível quando ela tentou sabotar um de seus projetos, alegando que o custo era alto demais para o orçamento do hotel. Antônio interveio antes que a discussão saísse do controle e pediu um relatório detalhado a João. Passando noites revisando planilhas e fazendo cálculos, João provou que o investimento não apenas se pagaria em pouco tempo, mas também aumentaria a eficiência geral. Quando apresentou o relatório a Antônio, ele recebeu um elogio direto: "Você tem visão, João. Continue assim." Embora aliviado, ele sabia que Melissa não ficaria de braços cruzados. Uma semana depois, João notou algo estranho nos relatórios financeiros do hotel. Algumas despesas não pareciam corresponder às operações reais. Ele decidiu investigar com cuidado, sem levantar suspeitas. À medida que mergulhava nos números, encontrou discrepâncias significativas, ligadas a projetos aprovados por Melissa. Sem saber o que fazer, João compartilhou suas descobertas com Brian, que o incentivou a levar a questão diretamente a Antônio. "Isso não é algo que você pode ignorar", disse ele. João sabia que estava prestes a entrar em um terreno perigoso, mas também entendia que ficar em silêncio não era uma opção. Decidido, ele marcou uma reunião com Antônio, ciente de que sua próxima ação poderia mudar o rumo de sua carreira, e do próprio hotel. João entrou no escritório de Antônio com um misto de determinação e nervosismo. As planilhas impressas tremiam levemente em suas mãos enquanto ele as colocava sobre a mesa. "Senhor Antônio, há algo nos relatórios financeiros que não parece certo", começou, tentando manter a voz firme. Antônio observou por alguns segundos antes de pegar os documentos. João explicou as discrepâncias, destacando como alguns valores estavam superestimados em projetos aprovados nos últimos meses. Antônio analisou tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. "Você tem certeza dessas informações?", perguntou, sua voz carregada de gravidade. João assentiu. "Revisei tudo 2 vezes. Isso pode estar prejudicando o hotel mais do que imaginamos." Antônio agradeceu e pediu que João mantivesse o assunto em sigilo enquanto ele investigava por conta própria. Ao sair do escritório, João sentiu o peso da decisão, mas sabia que havia feito o que era certo. Nos dias seguintes, a tensão no hotel era palpável. João notava olhares curiosos e sussurros sempre que entrava em uma sala. Ele sabia que Melissa desconfiava de algo, pois suas interações com ele ficaram ainda mais frias e cheias de indiretas. Em uma reunião, ela mencionou que alguns funcionários estavam fora de sua profundidade no cargo, mas João apenas manteve a calma e focou no trabalho. Enquanto isso, Antônio começou a chamar discretamente outros gerentes para obter mais informações sobre os projetos mencionados por João. Os detalhes confirmaram as suspeitas. Havia despesas infladas e contratos assinados que beneficiavam terceiros de maneira suspeita. João soube disso por Brian, que comentou: "Parece que suas descobertas estão abrindo uma caixa de Pandora." Uma manhã, João foi chamado ao escritório de Antônio novamente. Dessa vez, o clima estava mais pesado. Antônio agradeceu sua iniciativa e explicou que as investigações haviam levado a provas concretas de má conduta. "Infelizmente, isso envolve Melissa", revelou. João não ficou surpreso, mas ainda assim sentiu um misto de alívio e preocupação. Antônio continuou: "Isso vai causar um impacto na equipe. Preciso que você mantenha tudo funcionando enquanto lidamos com as consequências." Naquela mesma semana, Melissa foi confrontada e afastada de suas funções. O burburinho no hotel cresceu, mas João manteve a discrição, focando em apoiar a equipe durante a transição. Mesmo aqueles que inicialmente desconfiavam dele começaram a vê-lo como uma figura confiável e estável em meio à turbulência. Com Melissa fora, Antônio assumiu interinamente o comando das operações, mas deu a João mais responsabilidades, testando sua capacidade de liderança. Uma dessas tarefas era reorganizar os processos financeiros e administrativos para evitar futuros problemas. João mergulhou no trabalho,
montando uma equipe dedicada para revisar contratos e implementar novas práticas de transparência. Aos poucos, o hotel começou a recuperar a estabilidade. As mudanças introduzidas por João, como a otimização de custos e a melhoria na comunicação entre setores, trouxeram resultados visíveis. Convidados elogiaram o atendimento e a eficiência, e os funcionários começaram a trabalhar com mais confiança. Certa noite, enquanto revisava relatórios no escritório, João foi surpreendido por Antônio. Tenho pensado muito sobre o futuro deste hotel, começou ele, sentando-se na cadeira em frente à mesa. E acredito que você tem o que é necessário para ser mais do que assistente de gerência. João olhou para ele, confuso. Antônio continuou: quero que você assuma como gerente geral. Você provou, inúmeras vezes, que está à altura. João ficou sem palavras, o peso da proposta tomando conta de seus pensamentos. Ele sabia que aceitar seria um desafio ainda maior, mas também uma oportunidade de transformar completamente sua vida. Eu não vou decepcioná-lo, respondeu, finalmente, com firmeza. Antônio sorriu, satisfeito, e deu um tapinha no ombro de João antes de sair. Enquanto fechava o escritório naquela noite, João olhou para o lobby vazio e sentiu algo diferente. Não era apenas orgulho, era a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Embora os desafios ainda não tivessem acabado, ele sabia que estava preparado para enfrentá-los. João iniciou sua nova jornada como gerente geral com uma mistura de orgulho e apreensão. O título vinha com responsabilidades imensas, e ele sabia que a equipe ainda estava se ajustando após a saída de Melissa. Nos primeiros dias, João focou em observar e ouvir. Reuniu os líderes de cada setor para entender as necessidades, frustrações e sugestões. Ele sabia que, para ganhar a confiança de todos, precisaria provar que estava ali para somar, não para impor. Certa manhã, durante uma reunião, o chefe de manutenção relatou um problema crítico com o sistema de aquecimento da ala principal do hotel. Era uma questão que poderia causar transtornos significativos para os hóspedes. Em vez de delegar, João decidiu acompanhar a equipe pessoalmente, descendo às salas técnicas para entender a gravidade da situação. Ele trabalhou ao lado dos técnicos, oferecendo ideias práticas e garantindo que a solução fosse rápida e eficiente. Quando o sistema voltou a funcionar, a equipe percebeu que João não era apenas um líder de gabinete, ele estava disposto a colocar a mão na massa. Com o tempo, a equipe começou a se alinhar à visão de João. Ele implementou treinamentos regulares para melhorar o atendimento e criou canais para que os funcionários pudessem expressar preocupações sem medo de represálias. Uma das mudanças mais impactantes foi a introdução de um programa de reconhecimento interno, no qual o desempenho de cada setor era destacado mensalmente. A iniciativa trouxe motivação e um senso renovado de união. Apesar disso, João sabia que nem todos estavam satisfeitos. Alguns funcionários mais antigos, que haviam sido próximos de Melissa, ainda questionavam sua capacidade. Certo dia, durante uma reunião sobre orçamento, um dos gerentes insinuou que João não tinha experiência suficiente para entender as implicações financeiras de suas decisões. João ouviu com calma, mas, ao apresentar seu planejamento detalhado e as projeções positivas que já haviam começado a se concretizar, o silêncio na sala foi a maior resposta. Enquanto os desafios internos diminuíam, João passou a focar na experiência dos hóspedes. Ele percebeu que o hotel precisava de algo que o diferenciasse da concorrência. Após muitas conversas com a equipe, surgiu a ideia de criar eventos temáticos exclusivos, que atrairiam tanto hóspedes quanto moradores da cidade. O primeiro seria um festival de vinhos e gastronomia, com chefes renomados e vinícolas locais. Organizar o evento exigiu coordenação entre vários setores, e João fez questão de estar envolvido em cada detalhe. Quando o festival aconteceu, foi um sucesso absoluto, recebendo elogios da imprensa e aumentando significativamente a ocupação do hotel. Durante o encerramento, Antônio puxou João de lado. Você está transformando este lugar em algo ainda maior do que eu imaginava, disse ele, com um sorriso que deixava claro o quanto confiava no novo gerente geral. No entanto, nem tudo era fácil. João recebeu uma denúncia anônima sobre irregularidades nos contratos de fornecedores, algo que poderia estar prejudicando o orçamento do hotel.
Apesar de estar exausto com as exigências do cargo, ele sabia que precisava investigar. Com o apoio de Brian, que agora era um de seus aliados mais próximos, João começou a analisar os contratos minuciosamente. As irregularidades não eram simples de rastrear, mas, com paciência, João descobriu um padrão. Um dos fornecedores estava superfaturando serviços, e isso havia começado ainda durante a gestão de Melissa. Ele reuniu as evidências e apresentou a Antônio, que, embora surpreso, apoiou João na decisão de romper o contrato imediatamente. Mais uma vez, João mostrou que estava disposto a proteger os interesses do hotel, mesmo que isso significasse enfrentar novas dificuldades. Com o hotel agora operando em sua melhor forma, João começou a pensar no futuro. Ele sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar, mas sentia que havia encontrado um propósito maior. Uma noite, enquanto caminhava pelo lobby vazio após um longo dia, ele parou para observar o reflexo das luzes nos pisos brilhantes. Tudo parecia em perfeita harmonia, mas João sabia que os desafios voltariam. Enquanto fechava as portas e apagava as luzes, ele sorriu para si mesmo, lembrando das palavras de sua mãe. O valor do trabalho está em como você o faz, não no título que você tem. Embora agora fosse o gerente-geral do hotel, João continuava com o mesmo espírito humilde e determinado que o havia levado até ali. Ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. Os meses seguintes trouxeram novos desafios, mas também consolidaram o impacto de João no Grand Royal Hotel. Certo dia, ele foi informado de que o hotel havia sido indicado a um prêmio de excelência na hospitalidade, um reconhecimento que nunca antes haviam alcançado. A notícia causou alvoroço entre a equipe, mas também trouxe uma pressão enorme para que tudo fosse impecável nos meses que antecediam a inspeção final dos avaliadores. João sabia que o prêmio não era apenas sobre aparência, que era sobre experiência. Ele convocou reuniões com cada departamento, desde o pessoal da cozinha até a recepção, para discutir o que poderia ser melhorado. Este é o momento para mostrarmos o que somos capazes de fazer, disse ele durante uma reunião. Sua motivação contagiava a equipe, que começou a trabalhar com mais entusiasmo do que nunca. Enquanto a data da inspeção se aproximava, João decidiu implementar um novo projeto, a criação de um concierge digital, algo que tornaria as estadias dos hóspedes ainda mais personalizadas e práticas. A ideia exigia investimento e aprovação de Antônio, que inicialmente hesitou devido aos custos. João preparou uma apresentação detalhada, mostrando como o sistema poderia aumentar as avaliações positivas e melhorar a experiência geral. Após a reunião, Antônio deu sua aprovação, confiando na visão de João. O projeto foi lançado a tempo da inspeção, e os primeiros feedbacks dos hóspedes foram extremamente positivos. Muitos elogiaram a inovação, destacando como o serviço fazia o Grand Royal se destacar entre os concorrentes. João, embora satisfeito com o resultado, sabia que o sucesso era apenas um degrau em uma longa escada. Poucos dias antes da inspeção, um incidente quase ameaçou tudo o que haviam construído. Uma falha inesperada no sistema hidráulico causou um vazamento em um dos andares principais, comprometendo a reserva de um grupo de hóspedes VIPs. João foi imediatamente chamado e, ao chegar ao local, encontrou a equipe de manutenção em pânico. Respirando fundo, ele rapidamente coordenou as ações necessárias. Ordenou que os hóspedes fossem transferidos para suítes maiores sem custo adicional e ofereceu um jantar exclusivo como pedido de desculpas. Enquanto isso, supervisionou pessoalmente os reparos, garantindo que tudo fosse resolvido antes que os avaliadores chegassem. No final, os hóspedes elogiaram a maneira como o problema foi tratado, e o incidente acabou se transformando em um ponto positivo para o hotel. O dia da inspeção finalmente chegou, e a tensão era palpável. João acompanhou os avaliadores em um tour pelo hotel, respondendo a perguntas e destacando as melhorias implementadas. Eles visitaram a nova área de eventos, experimentaram o serviço de quarto e até testaram o concierge digital. Cada detalhe parecia estar no lugar certo, mas João sabia que o resultado só seria divulgado semanas depois. Naquela noite, enquanto encerrava o dia, a equipe se reuniu para um brinde no restaurante. Antônio ergueu sua taça e declarou: independentemente do resultado, o que construímos juntos já é motivo de orgulho. João sentiu um peso sair de seus ombros.
Ele sabia que havia feito o melhor possível, e agora era só questão de esperar. Quando o anúncio oficial chegou, o hotel foi declarado vencedor do Prêmio de Excelência. A notícia foi recebida com euforia, e João foi pessoalmente parabenizado por Antônio, que reconheceu que sua liderança havia transformado o Grand Royal. Durante a celebração, João permaneceu humilde, agradecendo à equipe por todo o esforço conjunto. Mais tarde, enquanto observava os funcionários comemorarem, ele percebeu que o sucesso do hotel era apenas parte de sua jornada. Novos desafios estavam por vir, e ele sentia que havia mais a aprender e conquistar. O futuro continuava em aberto, mas uma coisa era certa: João estava pronto para enfrentar tudo, como sempre esteve, com determinação e integridade. Com o prêmio de excelência recém-conquistado, o Grand Royal Hotel estava no auge de sua reputação. No entanto, João sabia que o verdadeiro desafio começava agora: manter o padrão e superar as expectativas criadas. Durante uma reunião com Antônio, discutiram como o hotel poderia expandir sua influência e atrair uma clientela ainda mais diversificada. A ideia de abrir uma filial em outra cidade foi sugerida, mas João pediu cautela. Precisamos consolidar o que temos antes de dar o próximo passo, argumentou. Antônio concordou, confiando em sua visão equilibrada. Enquanto isso, João continuava focado em melhorar os serviços do hotel principal. Ele criou um programa interno de desenvolvimento para os funcionários, incentivando o crescimento profissional da equipe. Muitos que antes viam seus cargos como transitórios começaram a enxergar ali uma oportunidade de carreira. A iniciativa não só aumentou a moral, mas também reduziu a rotatividade, fortalecendo ainda mais a base do hotel. Os novos programas trouxeram frutos rapidamente. Uma pesquisa com os hóspedes revelou um aumento significativo na satisfação geral, mas também apontou algo que João já desconfiava: a falta de diversidade em experiências culturais. Para corrigir isso, ele lançou um projeto ambicioso chamado Gran Sabores, um evento que trazia culinárias e tradições de diferentes partes do mundo para o hotel. A preparação para o evento foi intensa. Desde a escolha de chefes especializados até a decoração dos espaços, João esteve envolvido em cada detalhe. Ele queria que o Gran Sabores não fosse apenas um festival gastronômico, mas uma imersão cultural completa. No dia da abertura, o lobby do hotel estava repleto de aromas, cores e músicas que encantavam os convidados. O evento foi um sucesso absoluto, atraindo novos hóspedes e consolidando o Grand Royal como um espaço dinâmico e inovador. No entanto, nem tudo corria perfeitamente. Durante uma revisão contábil, João descobriu que um contrato de manutenção com um fornecedor estava drenando mais recursos do que o esperado. Ao investigar, percebeu que a cláusula incluía serviços que nunca haviam sido solicitados ou realizados. Embora não houvesse indícios de má-fé, o descuido era um risco que o hotel não podia mais assumir. João reuniu a equipe administrativa e explicou a necessidade de renegociar os contratos. Para evitar problemas futuros, ele implementou uma nova política de revisão e auditoria interna, garantindo que cada decisão financeira fosse analisada de forma criteriosa. Apesar de ser mais um desafio inesperado, João encarou a situação como uma oportunidade para reforçar a transparência e a solidez das operações do hotel. Enquanto isso, sua vida pessoal começava a mudar. A conexão de João com os colegas e a comunidade em torno do hotel o aproximou de Ana, uma chefe que havia sido contratada para o Gran Sabores. Trabalhando juntos no projeto, os dois passaram a se conhecer melhor. Ela admirava a humildade e determinação de João, enquanto ele era inspirado pela paixão e criatividade de Ana na cozinha. Após o encerramento do festival, João a convidou para jantar, algo que inicialmente o deixou nervoso. Você comanda um hotel inteiro, mas está com medo de um jantar? Brincou Ana, quebrando o gelo. A conversa fluía naturalmente, e ambos começaram a perceber que suas vidas estavam entrelaçadas não apenas pelo trabalho, mas por uma visão compartilhada de futuro. No trabalho, novos desafios surgiram. Um grupo de investidores internacionais mostrou interesse em colaborar com o hotel, propondo uma expansão para mercados internacionais. João foi incluído nas negociações, representando a visão estratégica do Grand Royal. Embora empolgado com a possibilidade, ele sabia que um passo tão grande exigiria planejamento detalhado e muita paciência.
Durante a apresentação para os investidores, João destacou a filosofia do hotel. Não era apenas sobre luxo, mas sobre criar experiências memoráveis para cada hóspede. A abordagem conquistou a atenção deles, mas o desfecho das negociações ainda dependia de muitas etapas. Para João, era mais um lembrete de que o caminho à frente continuava cheio de possibilidades, e ele estava disposto a caminhar cada passo com a mesma determinação que o levará até ali. O mês seguinte foi marcado por um ritmo frenético de preparação e negociação. João se viu cada vez mais imerso nos desafios da expansão internacional. Ele sabia que as negociações com os investidores poderiam definir o futuro do hotel, mas também sentia que algo mais estava mudando dentro de si. A pressão crescente sobre suas costas era inevitável, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que sua visão estava se ampliando. Nos intervalos entre reuniões e revisões de contratos, João conversava cada vez mais com Ana. A conexão entre eles continuava a se fortalecer, e ela começou a se envolver mais ativamente no lado estratégico do hotel, oferecendo sugestões criativas para tornar a experiência do hóspede ainda mais exclusiva. Juntos, desenvolveram uma série de ideias para novos eventos culturais que não apenas atraíam mais visitantes, mas também destacavam a riqueza da cultura brasileira, algo que ainda faltava no portfólio do Grand Royal. Apesar de se sentirem mais alinhados, João ainda se via dividido entre o trabalho e a vontade de viver esse novo relacionamento. Eles tinham pouco tempo para se ver fora do hotel, mas nas poucas ocasiões em que se encontraram, a química era inegável. A relação profissional e pessoal entre eles começou a se misturar, algo que João tentava controlar, mas que sabia que era inevitável. Enquanto isso, os investidores internacionais começaram a pressionar por decisões rápidas. Em uma reunião decisiva, João teve de tomar uma postura firme quando foi questionado sobre o modelo de expansão. Eles queriam que o hotel se reinventasse, mas João não estava disposto a abrir mão dos princípios que haviam tornado o Grand Royal bem-sucedido até aquele momento. Não podemos perder nossa identidade pelo caminho, ele afirmou, deixando claro que o hotel não poderia se transformar apenas em uma máquina de lucro. Seus argumentos foram bem recebidos pelos investidores que, apesar de inicialmente céticos, começaram a confiar mais em sua visão. No entanto, havia um detalhe que João sabia que precisaria resolver: o projeto de expansão exigiria uma reformulação significativa da equipe, e ele teria de estar à altura para coordenar tudo isso sem perder o que o hotel representava para seus colaboradores. O peso das responsabilidades parecia se acumular ainda mais à medida que o prazo final para a assinatura dos contratos se aproximava. João passava dias inteiros no escritório, revisando detalhes minuciosos e preparando relatórios. Ana, vendo o desgaste de João, sugeriu que ele tomasse um tempo para descansar. Você não pode dar o seu melhor se continuar sobrecarregado. O hotel precisa de um líder focado, não exausto, disse ela com uma sinceridade que ele não poderia ignorar. Embora relutante, João finalmente concordou em tirar um dia para respirar. Com Ana, ele fez uma pausa no meio da rotina frenética e teve uma conversa profunda sobre o futuro do hotel e suas próprias inseguranças. Ele sabia que muitas decisões estavam em suas mãos, e a pressão para acertar era constante. Mas o apoio de Ana o fez perceber que não estava sozinho. A confiança que ela depositava nele fez com que se sentisse mais capaz de enfrentar o que viria a seguir. O dia seguinte trouxe uma nova onda de desafios. A negociação final com os investidores estava marcada para a manhã seguinte, e João estava determinado a terminar o que começara. No entanto, quando se aproximava da reunião, ele recebeu uma ligação inesperada. Era Antônio, e sua voz, normalmente segura, estava carregada de preocupação. João, precisamos conversar, algo aconteceu. O que parecia ser mais um dia decisivo para o futuro do hotel se transformou em um cenário de incertezas, e João sabia que agora ele teria que tomar decisões que poderiam mudar a trajetória não apenas do Grand Royal, mas de sua própria vida. A ligação de Antônio deixou João preocupado, mas ele manteve a calma, como sempre fizera nas situações mais difíceis. O que aconteceu, senhor? Perguntou, sentindo o peso de cada palavra. Antônio explicou que um grande investimento estava ameaçado devido a uma auditoria surpresa em um dos parceiros comerciais do hotel. O contrato com o fornecedor responsável por parte das reformas e melhorias no hotel estava em risco, e,
caso a situação não fosse resolvida rapidamente, poderia afetar a reputação e o futuro da expansão internacional que João estava negociando. João sentiu o peso das palavras de Antônio. Era mais uma crise para enfrentar, mas ele sabia que não poderia deixar as negociações para os investidores desmoronarem. Vou lidar com isso imediatamente, disse João, determinado. Ele reuniu sua equipe e começou a traçar um plano de contingência. Sabia que a chave para resolver aquele impasse seria encontrar uma solução rápida e eficaz, mas sem perder a integridade. Com o apoio de Ana, que estava sempre ao seu lado, João entrou em contato com outros fornecedores, buscando alternativas que pudessem substituir o parceiro falho. Eles tiveram que agir rapidamente para não perder o prazo da auditoria e, ao mesmo tempo, preservar a reputação do hotel. O esforço da equipe foi inédito, e ao final de 3 dias intensos de negociações e contratações emergenciais, João conseguiu resolver o problema, substituindo o fornecedor problemático e garantindo a continuidade dos projetos de reforma. Com essa crise resolvida, João se sentiu renovado e pronto para enfrentar a reunião final com os investidores. Ele sabia que esse seria um momento decisivo para o futuro do Grand Royal. No dia da reunião, João apresentou com confiança um novo plano de expansão, explicando como as recentes mudanças no fornecimento e os ajustes feitos nas parcerias trariam um retorno ainda maior a longo prazo. Ele defendeu sua visão de um hotel que não apenas oferecesse luxo, mas também experiências únicas, autênticas e conectadas à cultura local. Os investidores, que inicialmente estavam apreensivos com as complicações que haviam surgido, ficaram impressionados com a abordagem de João. Eles reconheceram o trabalho árduo e a capacidade de João de manter o controle mesmo em meio ao caos. Após uma breve discussão, eles assinaram um contrato de expansão internacional, marcando o início de uma nova era para o Grand Royal Hotel. A sensação de vitória foi agridoce para João. Ele sabia que o sucesso era fruto de um esforço coletivo, mas também era um lembrete das escolhas difíceis que teria de continuar fazendo. A expansão do hotel estava garantida, mas ele também estava mais consciente do impacto que suas decisões poderiam ter sobre todos ao seu redor. Depois da reunião, João teve uma conversa decisiva com Antônio. Acho que estamos prontos para essa nova fase, mas preciso de algo mais. Preciso de um time que confie em mim tanto quanto eu confio nas pessoas ao meu redor, disse João, refletindo sobre tudo o que passou até ali. Antônio, com um sorriso, respondeu: Você já fez isso, João. O hotel é tão seu quanto meu. Confio plenamente na sua liderança. Os meses seguintes foram de intensa transformação para o hotel, e João manteve sua postura de humildade e trabalho duro. Ele continuou a implementar novas ideias, sempre ouvindo sua equipe, sempre aprimorando a experiência do hóspede. A relação com Ana se fortaleceu ainda mais, e juntos, eles criaram eventos que atraíam visitantes de todo o mundo, tornando o Grand Royal não apenas um hotel de luxo, mas um verdadeiro centro de cultura e inovação. Quando o primeiro hóspede internacional foi recebido em uma das novas filiais do Grand Royal, João parou por um momento para refletir. Ele olhou para o lobby, que agora refletia a visão que sempre teve para o hotel, e sabia que, apesar de todos os desafios, ele havia alcançado algo único. A jornada estava longe de terminar, mas João estava mais certo do que nunca: o trabalho, a dedicação e a integridade eram os pilares que o levariam ainda mais longe. Se você gostou dessa história de superação e dedicação, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. O apoio de vocês é essencial para continuarmos trazendo conteúdo que toca o coração. Muito obrigado por acompanhar até aqui.